Olá, boa noite, eu sou o Heitor Silva e este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, o programa nosso de todas as terças-feiras, né, Ronaldo? Todas as terças-feiras nós temos esse programa no ar aí, trazendo coisas, assuntos interessantes, contundentes, que tragam esclarecimentos e demonstrem. Nós não temos aqui que resolver os problemas da ciência, não é assim. Mas trazemos esclarecimentos e advertências, demonstrações, até coisas interessantes e seríssimas que estão acontecendo no mundo atualmente. Isso é importante. Bem, o programa de hoje é sobre campo magnético da Terra. E conosco está o psicanalista e pastor Ronaldo Lemos, certo? Confere, tudo direitinho? Não mudou de nome lá para cá nesses últimos 15 dias, não, né? Não. Continua da mesma forma. O doutor Vasley, que é engenheiro mecânico, né? Isso. E é mestre, mestrado, mestre engenheiro em mecânica, um homem interessado na ciência e corajoso bastante para vir ser entrevistado por um maluco de plantão. Não é, Ronaldo? O pessoal não me acha meio maluco? Ou tem certeza? Pode ser. Pode ser, né? Deve ter sido. Vasley Lemos, Ronaldo Lemos, e eu estou sempre aqui com vocês, trazendo coisas interessantes. Bobagem também, eu sou um especialista em bobagem, eu faço questão de ser, que eu continuo vivendo levemente. É importante que se viva a vida levemente, não com amargura, mas, se possível, brincando, rindo e até sorrindo, que é diferente de rir. Para esse nosso programa, estamos aqui esses cientistas, amigos e cooperadores, pessoas normais, não são melhores do que ninguém, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas todos nós conhecemos alguma coisa, nós queremos combinar e compartilhar essas informações sobre o campo magnético da Terra para ver do que se trata. Essa primeira imagem é sumamente importante. E o que eu vou mostrar parece uma saladinha de fruta, mas não é não, tá? Vamos começar cá da minha direita. Eu acho que você está certo, está lá. Minha direita, núcleo interno da Terra. Está a 1.300 quilômetros de distância, a profundidade dele. Depois vem núcleo externo, a 2.250 quilômetros. Depois vem o manto inferior, a 2.250 quilômetros. Manto superior a 600 quilômetros, depois a crosta terrestre entre 8 quilômetros e 40 de profundidade, o mínimo 8. Em pouquíssimos lugares aparece até com 4. No Atlântico, aí, alguns lugares aparece com 4 quilômetros. Você vai, 4 quilômetros de rocha é uma coisa muito grande. Mas não para uma Terra desse tamanho, com a massa que ela tem, 4 quilômetros não é nada, né? Além dessa visão progressiva de núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior e crosta terrestre, existe aí fissuras, as placas. No momento em que elas se encaixam, na localidade em que elas se encaixam, elas têm uma dimensão mais fina. Existem as fossas, certo? Existem fossas no Oceano Pacífico com 12 quilômetros de profundidade. Certo? Com 12 quilômetros. Se fosse no Oceano Atlântico, não poderia ter uma fossa daquela, que furaria, entraria no núcleo externo, aliás, no núcleo interno. Do núcleo interno para o... A fossa entraria na parte mais profunda ali, de 600 quilômetros, lá para cá, tá? É coisa muito séria. Essa montagem toda aí dá o que nós conhecemos como globo terrestre, né, Wesley? Exatamente, pastor. E interessante essa figura, porque ali na segunda camada do núcleo externo é um momento, né, ou uma região onde tem uma concentração maior do assunto do nosso tema que vamos tratar aqui. Que é o magnetismo, né? Que é o magnetismo, que ele tem uma formação aproximada ali exatamente no núcleo externo. O núcleo interno não, que é a matéria mais densa, bem densa e quente. O calor dela ali passa de... Maior temperatura possível. Maior temperatura. Ultrapassa em muito o ponto de fusão do diamante. Exato. Né? Vamos falar, não, tem 8 mil, 6 mil, 12 mil. Quem é que vai mensurar isso aí como? Para dizer, não, é tanto. São 8.518 graus. Não tem como dizer isso. Mas é alguma coisa que passa em toda a sua dinâmica e muito dos 6.000 graus, que é o ponto de fusão do diamante. 6.000 alguma coisa, né? Tá.
Pois bem. E é interessante, aquela segunda, núcleo externo, é onde começa a acontecer a movimentação. Né? Movimenta a partir dali, movimenta as placas todas internas. A Terra é, na verdade, uma grande pilha, diríamos assim. Exato. De passagem de energia saindo pelo Polo Norte e voltando pelo Polo Sul. Né? Polos magnéticos, positivo e negativo. Por que eu falo pilha? A gente usa as pilhas aí em telefone, essas pilhinhas aí. Bateria. Isso é uma monstruosidade. Mas essa monstruosidade produz energia. E produz energia com um material sólido, com matéria com metais raríssimos, inclusive, que tem aí dentro. Rochas, etc. E isso aí é dinâmico e em movimento constante. Em movimento constante. Aí surgem aquelas perguntas de pessoas incrédulas ou que não estão a fim de pensar em coisas mais ou menos sérias, ou coisas que ultrapassem o pensamento coloquial, pensamento do dia a dia, superficial, né? Poxa, desde quando a Terra é Terra? Desde quando o universo é assim? No caso da Terra, tem esse núcleo todo. Todos os planetas têm, não, alguns não têm mais. Não. Né? Já tiveram, mas por que cargas d'água exatamente, a ciência pesquisa até hoje, mas nenhum deles bateu. Quando você olha para Marte, por exemplo, Marte tem um núcleo morto. Ou seja, não tem essa dinâmica mais. Quando a gente olha para os planetas gasosos, né? Saturno, não tem Júpiter, nada. né? Gás. Exatamente, a gente está falando ali de gases, né? Saturno, Júpiter, Netuno, Urano, né? Em contrapartida, tem os outros de massa mesmo, de né? Massa mesmo. Marte é um deles. De Marte, Terra, Vênus e Mercúrio, né? Mercúrio o Plutão, que é chamado de planeta anão, tem massa. Exato. E é o mais parecido com a Terra, embora seja muito pequeno em comparação à Terra. Mas é o mais parecido. Eu li alguma coisa a respeito, aliás, muita coisa a respeito, de que seria, logicamente, o planeta mais condizente, melhor condizente à existência de vida nesse sistema solar seria Plutão. Só que ele leva, você para ir a Plutão, você vai levar 260 mil anos para chegar lá. Eu acho isso muito pro meu gosto. Eu não estou disposto. Eu não estou. Não está disposto a ir lá, né? Não, deixa para lá, deixa eu ficar só enfeitando o espectro, né? Deixa para o Elon Musk que vai. Deixa lá, Elon Musk, eu não sei se vai também não. Não vai não. Plutão é o último, camarada. Ele leva, acho que 260 anos para dar uma volta em torno do Sol. Um movimento de translação completo. Quanto mais distante do Sol, maior é o período de translação. É brincadeira. Isso daí tem uma equação, a equação de Kepler, né? Kepler. Que a gente associa essa distância aí, a gente identifica... Dá para calcular a distância. O período de translação dos planetas, direitinho. né? É muito longe, né? Mas é muito bonito, isso a gente vê que nós estamos num planeta privilegiado. Dentro do sistema solar, ou seja, o Sol, essa estrela aí que é um Sol. E qual a diferença de um Sol para um planeta? O planeta é fogo por dentro e o Sol é fogo por fora. Você percebeu isso? Na verdade, todos eles estão se consumindo. Exato. Não sei, porque quando a gente olha para a Terra, como que ela está se consumindo? Os vulcões fazem o quê? Joga para fora que sai de dentro. E o vulcanismo, o quanto já avançou, todas as montanhas que se vê na Terra, todas as ilhas que se vê nos mares, é produto de vulcanismo, material que saiu de dentro da Terra. Vai chegar um ponto que, cientificamente, acaba aquele... Esgota. A Terra esfria. Como muitos outros planetas, exoplanetas, né, esfriaram também. Como o caso de Marte, que é bem próximo, que é o mais próximo de nós, também esfriou. Agora, nosso público vai ficar com calma que isso não tem pressa para acontecer também. Não, normalmente quando os cientistas calculam em milhões de anos. Milhões de anos. Mas uma coisa é a ciência se valendo de milhões de anos, que quando fala com o ser humano, não sei quantos milhões de anos, o ser humano acha que não vai acontecer nunca. Na experiência dele. Mas vai acontecer na experiência de alguém em algum tempo. Um dia. Esse alguém pode ser amanhã. Pode ser. Pode ser eu, você, nós e amanhã. Porque o tempo que os cientistas calculam aqui não é um tempo absoluto. É um tempo relativo, com base em cálculos, com base em observações que já fizeram, etc. Mas quem é que está dizendo que essas coisas
são absolutas. Só absoluta, né? Não são. No caso como o senhor disse, né, no caso do Sol, por exemplo, muito do que conhecemos do Sol está relacionado com as partículas que o Sol emite para cá, né? Então existem estimativas. O Sol é uma grande estrela. É uma estrela. Né? Grande estrela para nós, tá? No espectro universal, grandeza. a nossa estrela é pequena. É Quinta grandeza. Exato. Uma grande estrela para o sistema solar. Né? Comanda tudo. Que comanda tudo, né? Então, que na verdade o que está ocorrendo ali é uma reação de fusão termonuclear, não é isso? Com base no hidrogênio, né? Então tem essa estimativa aí dessa reação química de hidrogênio, deuteron, deutério e partículas sendo formadas ali, não é isso? Então chega a ser essa estimativa que o senhor estava comentando agora há pouco aí de tempo de vida. Né? Pode ser? Pode, mas pode não ser. Porque as coisas mudam muito de situação. O nosso sistema solar depende dele, depende do Sol, que é uma estrela, mas é uma estrela pequena em relação às demais, é uma de quinta grandeza. Maior do que ele, tem de quarta, terceira, primeira, a segunda, primeira, e as supernovas, que a gente não sabe nem exatamente qual o tamanho. Exatamente, são as explosões, né? São as explosões. A gente diz que é quando uma estrela está morrendo, né? Está morrendo. Uma nova, uma supernova. A supernova já é uma ressuscitação. Isso, e a gente está dizendo aí de alguma coisa de 150 milhões de quilômetros daqui até o Sol, né? Mas é muito bonito. Nós dependemos do Sol, ele comanda, mas ele está envelhecendo. Ele é uma estrela idosa. Ele está queimando. E ele não está queimando fantasia, ele está queimando matéria. Exato. Verdade. Né? E queimar a matéria significa que ela acaba. E quando se fala em acabar, tem um tempo, tem um prazo. Qual o prazo de validade para a vida de Sol? Eu não estou nem preocupado com isso. Não que vai demorar tanto a ponto de eu chegar a 120 anos de idade. Tem um amigo nos Estados Unidos, do Mark Abreu, um médico, ele falou um dia: pastor, o senhor vai viver 120 anos. Eu digo: opa, essa é a melhor proposta que eu achei até agora. Não tenho a menor pretensão de viver até 120 anos. O que interessa é que eu cheguei a 78, em julho eu completo 79, se bobear eu completo 80, etc. Mas eu estou interessado em saber das probabilidades das coisas como são interessantes. Bem, o que é o campo magnético? O campo magnético ele é formado exatamente por uma movimentação que acontece aí a partir do núcleo externo daí para cima. Porque o núcleo interno, não que o núcleo interno não tenha movimentação, ele tem. Ele é tremendamente denso e é o máximo de calor. Né? Se vocês me perguntarem, queridos telespectadores, de onde o Sol começou a esquentar, de fora para dentro, de dentro para fora, eu não sei. Sabe, Ronaldo? Não. Não, você sabe? Ele começou a esquentar de fora para dentro ou de dentro para fora? Não. Não dá, né? Mas a verdade é que ele é quente. Né? E ele é uma fábrica de doenças também. É um dos grandes responsáveis pelo câncer de pele. Né? Por causa de quê? É por causa do que vem de lá. De componentes atômicos que chegam aqui com ingredientes nocivos. Mas não é só isso, ele faz muito mal a muita gente. Né? A proteger-se do Sol é um bom negócio. Não fica achando que ele é inocente, não. Ele é vida? É. Mas ele não é inocente. Ele é uma estrela de quinta grandeza, é um dos tipos de astros. Nós conhecemos os sóis, que são estrelas, os planetas, certo? Aqui nós temos planetas intermediários, exoplanetas que estão fora do sistema. Né? Você vai encontrar planetas com tamanhos, digamos, razoáveis e planetas absurdos. Nós temos, por exemplo, no nosso sistema solar, Júpiter, por exemplo, é uma coisa razoável. Mas vamos encontrar aqui planetas sólidos e planetas gasosos. O gasoso é uma bela bola, só que ele não tem superfície. Né? Mas alguns gasosos são gelados. Não, é água? Não, peraí. Gás e água e vapor é a mesma coisa, são uma questão de estados. De estados físicos da matéria. Mas não quer dizer que esses planetas gasosos sejam necessariamente uma bolha de ar. Eles podem ter superfícies sólidas em certas profundidades. Porque o gás também vira gelo. Né? Bom, então, mas é uma coisa maravilhosa. Quem descobriu, quem nomeou, teve a ideia de dizer a respeito dele, e até desenhar esse formato aí, isso é muito bonito, isso aí
feito cientificamente com base em pesquisa de profundidade e tudo mais, progressão de calor, o quanto aumenta e quanto diminui, etc. Chegaram a essa conclusão e muito bem feito. Mas será que é absolutamente assim nessas medidas? Não pode, não deve ser. Não necessariamente. Não né? necessariamente. Está muito didático, Está né? muito Esse didático desenho isso tá muito aqui. didático, né? Isso é para a gente entender. Começando, queridos telespectadores, que a própria Terra ela é mostrada nos nossos mapas e compêndios como sendo uma bolinha redondinha, bonitinha, tracejadas com meridianos e paralelos, né? Tudo certinho. Ela não é tão redondinha assim, não. Ela é, na verdade, parecida com uma bola. Ela tem muitas saliências. E mais, essas saliências se movimentam. As placas se movimentam. Este ano ela pode estar com uma calosidade aqui, e no ano que vem já está com uma profundidade maior desse mesmo lugar onde está essa calosidade. Tudo é vivo, é uma montagem viva, né? Agora, quem descobriu, quem nomeou esse campo magnético foi o físico William Gilbert. William Gilbert. Ele que nomeou isso, 1600. e bem lá atrás, 1544, ele viveu até 1600, se não me engano, ele viveu até bem, para aquela idade, para aquela época que as pessoas não viviam tanto, né? Viveu até bem. Ele que nomeou isso aí. Ele chegou à conclusão dessa composição que se encaixa perfeitamente, gerando uma bola. Teria a mesma dimensão para cá, faria uma bola, certo? Através de pesquisas, ele é um cara muito inteligente, muito boa a pesquisa dele, demonstrou com racionalidade, com razão, isso não é invencionice, né? Mas o que é o núcleo e do que ele é formado? O núcleo, lá dentro, aquela bola principal, ele é um aglomerado de quê, doutor? Ferro, níquel, Ferro que e são níquel, os elementos principais. Tanto que é chamado de NiF, né? Exato. Chamado de NiF, que é níquel E ferro. e ferro. Agora, pode ter outros componentes? Como é que se chegou à conclusão que era ferro e níquel só? Né? Ferro e níquel. Mas eles não estão em estado sólido, estão em estado denso, de massa, né? Dinâmica. Você imagina a pressão que tem ali dentro. Essa pressão ali do núcleo interno, na verdade, é o que gerencia toda a movimentação das camadas posteriores. Exatamente. Ali é a maior temperatura e a maior pressão possível ali no núcleo interno, né? Exatamente, né? Por isso que a partir do núcleo externo, onde diminui um pouco essa pressão, não é isso? Vai também E diminuir também a temperatura, onde sugere que haja essa movimentação, não é isso? Começa a ter essa movimentação atômica que transforma em energia e salta por cima e volta por baixo. Exatamente. Essa energia elétrica, né, eletromagnética, né, ela vai se formando ali, basicamente. E é uma carga muito grande. Uma carga muito grande. Uma coisa curiosa, a gente está aqui do lado da Terra, a gente pode tomar um som, ela não pode ser assim, não. Você sabe, telespectador, existe um negócio chamado vulcão. É um buraquinho na Terra, né? Inocente, né? De vez em quando ele explode, vai fazendo nascer uma ilha dentro do mar. Aliás, todas as ilhas são resultado de um vulcanismo. Todas elas se originaram de um vulcão. E veio resfriando, chegou a um ponto que ela parou. Parou não, porque as montanhas crescem ainda. Vão crescendo um pouquinho por causa desse vulcanismo que expande o núcleo da Terra, que pressiona as placas, que estão todas elas em movimento o tempo todo. Mas o vulcão, onde ele brota, onde ele sai a chamada lava. Ela vem descendo de morro abaixo e anda quilômetros até chegar na parte mais profunda. Mas quando chega na parte mais profunda, como ela chega? Na forma de fogo, né? Denso, queimando. Sabe o que está ali? Pedra, rocha. Rocha derretida. E olha, saiu de uma profundidade significativa, que pode ser não, com certeza, do manto superior. Não chega nada lá em cima do manto inferior. Tá? Nas placas chega, mas no manto superior, que são 600 quilômetros de profundidade. Quando se vê lá no Oceano Pacífico fossas com 12 quilômetros de profundidade, o que é que elas foram no passado? Vulcões. Vulcões. Como não fecharam a calha, permanece aquela profundidade estupidamente. É um vulcão no fundo do mar, 12 quilômetros de profundidade. Mas imagina o que saiu de lá, em termos de lava, para espalhar no fundo do oceano durante o tempo daquela vida daquele vulcão.
Né? Então, esse vulcão sai aceso, o troço sai queimando de lá. E aí, depois de certo tempo, você vê, é uma rocha. Uma rocha chamada de rocha vulcânica, não é isso? Exato. Que é diferente das outras rochas. São rochas que, no processo aí, vieram Do vulcão. como uma lava, E, como se de fosse uma lava. uma lava, mas é tudo Resfriou. rocha derretida. Pois é, mas é duro para diabo. Depois do resfriamento... Depois de esfriar, vira um troço que é porque- tremendo. Eu não sei se é das rochas mais duras, mais resistentes. Você, como engenheiro, pode dizer se é. Não sei se esse granito que conhecemos aí, que esse granito todo aí já está gerado, produzido em parte posterior do vulcão. Depois de muitos milênios, né, você vai encontrar dentro dessas montanhas aí muitas coisas até valiosas. Se pudesse tiver uma visão de raio-x, tipo de super-homem, pode dizer, não, ali tem diamante, lá tem isso, tem que mandar Essa tecnologia de busca, né? de busca para ver o que tem dentro dela. Mas tem muita coisa, muita riqueza. Sim, claro, muita riqueza. Mas é uma pedra. Mas mesmo essas montanhas aí têm níveis de resistência diferentes de uma para outra. Quando vê pedra mármore, por exemplo, valiosa para a construção civil, ela é mole, é fraca. Mais fraca do que a pedra mármore, do que o mármore, aliás, ou mármore. Existe uma que é enganosamente vendida como sendo mármore, que é a feldspato, que é também branquinha, bonitinha, mas é mais fraca ainda. Isso já é produzido cá em cima, bem na superfície, né? Beleza. Bom, o núcleo, portanto, ele é formado de níquel e ferro. Como é que ele chegou a essa conclusão? Eu não faço a menor ideia. Você sabe, não? Você que sabe? Quem sabe vai ver e possa dizer alguma coisa. Como é que ele chegou a essa conclusão? Mas é uma conclusão lógica. Né? Lógica. As funções do campo magnético. As funções do campo magnético é exatamente, vou me adiantar aqui, proteger a Terra e capacitá-la para a vida. Proteger contra As radiações, as partículas que vêm do Sol. energéticas vindas Aquilo do que Sol, né? já foi falado aqui. Aqui, justamente. em outro programa, As mas partículas agora... solares que viajam aí pelo nós estamos espaço. mais especificamente. Aqui nós temos uma visão da Terra. Aqui está a América do Sul, cá embaixo. Você viu o Brasil, está ali. A Argentina lá embaixo, aquela, né? Chile, etc. Tem ali aquela parte branca que é aquela base rochosa, aquele vulcanismo que ficou imprensado lá no final. Aí foi subindo, fez aquelas montanhas. Né? Lá tem a floresta, lá em cima a América Central, a América do Norte. A gente vê a Europa por lá, nós estamos vendo um pouquinho da África por cá. E talvez estejamos vendo, acho que não, a Oceania lá no Oriente, aparecendo por lá. Bem, essa é uma visão ideal do planeta Terra, né, Eduardo? Exatamente. Essa é uma imagem linda, né? Linda, porque mas ela não é bem assim, não. Tem umas diferenças. É um planeta realmente fantástico, maravilhoso, né? que é a nossa casa, né? E o que me impressiona muito é que, como eu sou de formação teológica e também cientista, de certa forma, e profissional de saúde, eu olho para a Terra que é um habitat perfeito. É perfeito. Porque a variedade, os níveis de temperatura nele permitem a vida na Terra, mas são muito tênues. O máximo e o mínimo estão encostadinhos a que o ser humano seria submetido e poderia sobreviver. E permite até que o ser humano mude de lugar e continue a sobreviver em outro. Você sai cá do Brasil, sai da África, vai lá para o Canadá, você consegue sobreviver, porque você está dentro daquela amplitude. Isso, desse range, né? Aquele nível ali. Interessante você falar isso, porque o próprio módulo, a própria intensidade do campo magnético, né? Envolto aí, né? Nesse grande imã que é o planeta Terra, ele também está dentro de uma faixa favorável à existência da vida complexa. Não é isso? Porque quando a gente fala vida na Terra, temos que observar assim, nós começamos, falando em vida, a gente tem que começar nos protozoários, a ameba, por exemplo. Vai da ameba até nós, que aqui estamos, que sem dúvida alguma, diante dessa tela, você está nos vendo em casa ou no seu telefone, somos os 3 melhores do planeta. Então sai lá da ameba até chegar a nós, que somos as mebinhas melhoradas. Mebinhas melhoradas. Mas é uma amplitude muito grande de vida. E interessante, não é só na Terra, dentro do mar também.
Na profundidade dos mares, abissais, tem seres que nós nunca vimos, nem sabemos que existiam, que existam. Eles são adequados para aquele nível. Se você tirar de lá, ele morre cá em cima. Se você pegar o ser humano, colocar lá embaixo, ele morre também. Igual aquele grupo que foi tentar ver o Titanic de perto, quebrou a cara, morreu todo mundo. Eles são muito inteligentes e, sobretudo, muito corajosos. Eu até posso ser tão inteligente quanto eles, uma coragem para fazer aquilo. Nem tão corajoso. Não conte comigo para entrar num batiscafo e lá ao lado do não vou não. Uma não cápsulazinha. Não. E mal feito, e às pressas, um buraco colado de durepox aqui e ali. Encarou aquela pressão do fundo do oceano, explodiu. Teve cientistas que não daria, ela não teria condições de suportar, tá? Não teria condições. Bem, O cara ainda levou o filho. foi ao fim. As funções do campo magnético são aí. Nós temos aí essa cobertura que envolve. Sai pelo polo norte magnético, que é diferente do polo norte geográfico. Esse polo norte magnético está se distanciando do norte geográfico. Se é que em algum tempo da história coincidiu. Deve ter coincidido. No nascimento, no surgimento, será. Mas o polo norte geográfico e o polo norte magnético. Ele está saindo para a direita, na orientação a partir de nós que estamos na América Latina, e indo para cima da Sibéria, já está tremendamente avançado. Está indo. Ele vai rodar, ao mesmo tempo que o polo norte magnético está descendo, automaticamente o polo sul magnético também está subindo. Vai chegar um momento que essa linha de cima, que está até embaixo, a de lá vai chegar lá em cima, ou seja, o polo sul vai ficar no polo norte. Exato. E o norte vai ficar no sul. Isso já aconteceu uma vez, se não me engano, há 780 mil anos, né? Estima-se que já aconteceram várias vezes, várias dezenas de vezes. Né? Interessante que eu li uma reportagem, né? Eu li assisti um programa de uma pessoa dizendo que ele acredita que a gente está falando de especulação mesmo, né? Claro. Ele acredita que a última reversão de polaridade ocorreu exatamente lá por ocasião do dilúvio de Noé. Veja bem, né? É uma teoria, né? É uma teoria. Não deixa de ser uma teoria, né? A gente está falando da reversão dos polos, né? Não sei se seria isso, e pode ser. Quando a gente não tem como provar o contrário... Exato, é especulação. A gente engole, né? Exato. A gente engole, né? Vamos dar uma paradinha aqui, voltamos já com o segundo bloco. Pelas circunstâncias, né, do que aconteceu. Foi interessante, mas a verdade é que Deus usou um mecanismo qualquer para produzir aquilo ali. Exato. Ele pode ter usado esse, pode, ou outro qualquer que a gente não conhece. Estamos terminando agora o primeiro bloco, voltamos já com o segundo bloco, com a questão do campo magnético da Terra. Voltamos já. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, voltamos com conhecimento de assuntos relevantes sobre campo magnético da Terra. Esse campo magnético da Terra ele funciona de maneira extraordinária. Eles produzem um ponto de conversão de ondas magnéticas em torno da Terra. Ele protege a Terra de quê, doutor? Rosilei? Das partículas, né? Das partículas poderosas, né? Energéticas vindas do Sol, né? Na verdade, ele está criando um grande cinturão ali, de forma que quando as partículas energéticas chegam na Terra, eles possam desviar, né? Posso desviar. E com isso a gente vive adequadamente. Fica protegido, né? Ele cobre a Terra. Interessante que há algumas falhas. E uma dessas, a anomalia do Atlântico Sul, por exemplo, é um lugar onde tem uma fragilidade. E ali complica a navegação, mas que eu saiba é a única, que eu saiba. Não duvido que tenha outra anomalia aí em lugar não tão problemático, porque esse lugar é problemático demais. Sim. Porque é uma rota de navegação aérea e marítima muito intensa, né?
Exato. Muito intensa. Dessa região aqui entre o Brasil e a África. Até a África do né? Sul. Exatamente. E era um polo só, agora tem 2 polos. Você tem 2 regiões mais fortes, mais graves, são 2. Está surgindo uma lá já perto da África, está ampliando. Sempre existiu aquele ponto, agora está ampliando. Então são 2 olhos nessa anomalia do Atlântico Sul. Começa aqui em cima na região sudeste, estado do Rio de Janeiro, e vai ampliando, faz um grande, como se fosse uma bexiga enchendo, e afina lá na direção da África. Trazendo impacto para a estação espacial, né? Tudo. A Trazendo China, o Japão perdeu um satélite lá que satélites, explodiu, né? virou caco. Exatamente. Foi para o espaço. Bem, é importante para o telespectador entender que quando vê uma figura como essa, que está aparecendo na televisão, né, tem-se a ideia de que tudo isso é perfeito, né? Que essas linhas assim, todas são perfeitas. Simétrico. Isso é simétrico. Não, então, não isso é exatamente uma ilustração. É uma ilustração. Didático, isso é didático. É preciso entender que a Terra, embora seja um planeta, é um organismo vivo. Então, ela está em constante movimentação. Então, por isso que, como nós falamos aqui, né, surgem as anomalias no lugar, daqui a pouco surge uma outra anomalia. Pode surgir. Outro surge diferente. Na verdade, é é o um seguinte, organismo, a Terra é um planeta, mas é um organismo. Na verdade, vivo. Ronaldo, a Terra tem um tempo de vida, porque tudo no universo tem. Tudo tem. Estrela morre, certo? O buraco negro está lá para acolher os cadáveres estelares, depois dinamizá-los, expulsá-los como anã brancas, para virar nova estrela e começar tudo de novo, e lá no final aparecer mais 2 ou 3 malucos para dar uma entrevista depois de muitos anos. Bom, mas essa corrente, esse mapa do entorno é exatamente até onde vão, onde vai o magnetismo em proteção. E protege em níveis diferentes. Lá em cima, quanto mais alto, menor a proteção. Quanto mais baixo, perto da terra, maior a proteção. Mas se você ficar deitado numa areia de praia, para ficar moreno como eu sou, sendo você um branco incolor, você não bobeie não, você pode arrumar um belo câncer aí de pele, porque isso aí é venenoso. Mas ao mesmo tempo que é venenoso para certas situações, é vida. Para animais, para plantas, dinamiza tudo isso. É uma coisa magnífica. Ou seja, o planeta Terra não é fruto de um acaso. Verdade. Não é um acaso. Há uma intenção. Ou uma intenção. Né? Uma intenção. Se você é ateu, tudo bem, você pode ser ateu lá para quem que você quiser à vontade. Não me incomode, não. Nem me incomoda que você seja um ateu, etc. Mas é tudo muito inteligente, tudo muito bem formado, tanto quanto o surgimento de uma ideia que consegue conceber e descobrir tudo isso. Tem um potencial aí eterno. Potencial eterno. Porque essa Terra está em torno de um Sol. Tem mais uma catatal de planetas aí. Até com condições de vida. Marte com muito sacrifício, mas tem. Dá para vida artificialmente sustentada? Tem. Plutão tem as melhores condições, embora seja chamado de planeta anão. Mas o nome de planeta anão não diminuiu em nada o tamanho dele, continuou do mesmo tamanho e com as mesmas possibilidades. Mas ele tem melhores condições. Mas está tão longe que é até impossível aos nossos olhos hoje, mas eu não duvido nada que amanhã nego dá um jeito aí. Então, a gente entende que dentro do sistema solar, ele é o único adaptado para a nossa existência. Marte não é mais. Quando a gente fala de outro planeta, seria no padrão da nossa vida. Da nossa vida. Não de outro tipo de vida existente que eu acho que não existe, porque a nossa aqui é melhor mesmo. Eu acho que a nossa é melhor. O melhor tipo de vida possível, né? Mas a verdade é que encontrar alguém, pergunta, né? Hein? Se alguém encontrar alguém, pergunta. Exato, me pergunte. Pode perguntar à vontade. Eu não vou perguntar, não, porque eu tenho consciência do que estou falando. O melhor tipo de vida que existe é a nossa. Né? Mas a Terra está protegida, e protegida por ela mesma, pela sua dinâmica interior. Bom, em cima e embaixo são os pontos de conversão. A onda entra e sobe. Ela está girando o tempo todo. Há um atrasozinho aí, milimétrico, que existe de circulação da Terra, etc., mas nada altera o que está fluindo eternamente. Diferença entre polo geográfico e magnético é simples. O polo geográfico é uma convenção. Isso.
Estabeleceu-se que ali... Antigamente imaginava-se, né, que o polo norte magnético era coincidente com o polo norte geográfico, não é isso? Talvez nunca tenha sido. Talvez não tenha sido, né? Ou tem. Entendeu-se depois que não, né? Que estava invertido. Então, por uma questão histórica, né? Fica como certo. Fica como certo. É. Mantém lá o Polo Norte geográfico, Bom, mas... É onde mora o Papai Noel, né? Exato. Não é Papai Noel? É? Não é ele que mora lá? Ele aí, vem né? todo ano Natal, ele não vem com coitadinha daquela reza, comendo gelo, não tem nenhuma folha de capim lá. Até uma rena come gelo, né? É, come gelo, né? É que o Polo Norte é lá em cima, o Polo Sul é embaixo. O Polo Norte é fácil de chegar, o Polo Sul é encrenca. É uma encrenca as conjugações de energética no Polo Sul é muito complicado. Embora seja uma tremenda calota, ela é muito complicada de chegar. O Polo Norte é praticamente inofensivo. O Polo Norte é inofensivo, mas o Polo Sul é um abacaxi. Tem estações meteorológicas de vários países, inclusive do Brasil, né, da Marinha Brasileira lá no Polo Sul. Não no Polo Sul, mas na calota polar, né, tem uma calota. O Polo Norte não tem. O Polo Norte é, na verdade, um frangalho de ilhas, um amontoado de ilhas por ali. E o Polo Norte em si está em cima de uma barra de gelo, diríamos assim. Né? Mas é muito bonito, porque a Terra se protege os viventes, e não se tem ideia de que possa existir seres vivos nas nossas condições de nenhum outro planeta do nosso sistema solar. Mínima possibilidade de existir em outros sistemas solares. Os satélites artificiais como o Hubble, que já está até, estão trazendo para reformar. Ele está descendo para uma hora baixa, o Elon Musk disse que vai reformar, vai reparar aquele... Mandar para o espaço de novo. De novo e voltar para o espaço. Agora é o James Webb, que é o mais moderno. O James Webb já apresentou imagens longínquas, até de galáxias que estão se formando. E não há nenhuma indicação de que haja nenhum vida, indício, né? resquício de vida como existe na Terra. Exato. Né? Vocês acham que eu vou dizer que não existe? Não, eu não sou maluco de dizer que não existe, eu sei lá. Não, eu não sou um cientista tão importante a ponto de bater o martelo. Não existe vida fora da Terra. Aí Deus lá em cima de ser bobo. Existe sim. Existe sim, cara. Isso aqui não sabe. E nem precisa saber, porque o universo é dele. Né? É dele, né? Aliás, quando a gente olha essa figura aqui, né, entendendo isso aqui, seu espaço, né, temos que compreender, para isso existir, alguém maior fez isso aí. Fez isso aí. Fez isso aí. Não existiu por acaso. Não então, existe. O acaso, porque se você admitir que o acaso fez isso aí, o acaso seria Deus. Certo. Né? O acaso seria Deus. Né? Como é que você pode imaginar a teoria, por exemplo, criar Big Bang. A teoria do Big Bang? Não, o universo veio de uma grande explosão, de uma poeira, assim tudo bem, mas essa poeira veio de onde? Com uma carga energética tão grande que produziu gerou uma explosão. Uma explosão. Daí a gente gerou o universo. Essa questão do inclusive chegou a você, né, seu cientista, que diz que é assim. Essa questão do Big Bang é interessante, né? Porque na Bíblia, né, a gente aprende que Deus disse, haja luz. Haja luz. Não é isso? E de acordo com a teoria do Big Bang, tudo era uma coisa muito densa, que em algum momento teve uma grande explosão. E por que não o haja luz? E por que não haja luz? Né? Na Bíblia está dizendo que Deus disse haja luz, mas não disse como. Talvez um abracadabra. Ou então talvez através de uma grande explosão. Para agradar o Heitor que vai virar, aparecer no planeta Terra, da casa de quantos milhões. Nada disso. Mas ele tomou uma decisão. A intenção, o meu modo de pensar, ele tomou uma decisão. Ele é poder e ele está sobre todas as coisas. Porque você admitir que tudo veio do nada, fica muito pior do que ter fé. Claro. Exato. Como é que não existindo nada? Para não existir nada, o nada existe onde? E agora? O que é o nada, né? Ser uma ausência de tudo. Se ausência de tudo, não dá para começar nada. Né? É verdade. Não, no primeiro momento tal, uma explosão. Peraí. E de onde veio esse material, essa poeira que gerou essa reação? Não, porque através dos milênios, não sei o quê. Mas não estou dizendo nada, rapaz.
Você está dizendo nada, porque... O Valnei falou aqui, é uma lógica até muito simples. Na ausência de tudo, nada se cria, Nada se cria. nada existe. Né? Nada. Então, Pelo a lógica contrário, é lá muito você diz, na natureza nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. transforma. Ele não colocou assim. Inclusive, houve um momento que não existia nada, passou a existir tudo. Uma Ele não coisa- disse isso. Uma coisa sem pé sem cabeça, né? Uma ausência de tudo, uma presença de nada. Né? É. A ausência de tudo, a Paradoxo. presença de nós é a mesma coisa. Paradoxo. Dá em quê? Você produz o quê com a ausência de tudo ou com a presença de nada? Você não produz nada. Eu fui lá para as Filipinas, lá pela Fundação Billy Graham, a primeira parada foi em Amsterdã. Então, quando você chega lá, né, no norte do globo, é um fenômeno que já quem teve a oportunidade de presenciar, que nós estamos aqui, se você olha aqui, o movimento da água é para a direita, no sentido do relógio. No E se hemisfério você sul. estiver lá no outro hemisfério, o hemisfério norte, você vai reparar que o movimento da água é no sentido anti-horário, vira para a esquerda. E qual Como é que isso como é se que explica? funciona É. em relação ao Nós campo sabemos magnético? que, e sabemos que tem que existir uma lei natural aí que provoque isso. Como o magnetismo sobe e desce para o sul, no hemisfério sul, gira para a direita. Olha só, olha aqui o sentido aqui. Vamos observar que isso aqui é uma torneira. Olha aqui. Ao subir e descer, a rodada é para a direita. Certo? Agora, quando desce pelo lado de cá, essa é a ideia. Mas nós não temos um lado em que gira para o lado de lá. O contrário. É sempre nesse sentido aqui. Sempre nesse sentido. Então, parece-me que a água, a torneira, a água correr para o lado direito em função do positivo da Terra. Porque se isso aqui é uma pilha, né, doutor? Existe o positivo lá em cima e o negativo lá embaixo. Exato. Certo? Então o lado positivo gira para a direita e o lado negativo gira para a esquerda. É a única explicação que eu tenho. Você tem uma explicação melhor para isso? Além dessa Ótima minha invenção? explicação, pastor. Hein? Ótima explicação. Tomara que seja verdade. Se não for, uma ótima doideira. Se não for, uma ótima... Bem, Não, já criou uma nova teoria. uma né? nova teoria. E de teoria em teoria a gente vai mudando o mundo. Não, Pelo não. menos tem sempre alguém que segue a gente. Bem, então, positivo em cima, gira para a direita. O negativo embaixo, gira para a esquerda. Tá? Essa é a minha lógica, que eu acho bem racional, porque eu sou um cara racional, né? Mas pode ser que não seja por isso. Certo? E não me incomodo se for por outra razão também. Não vou brigar com quem fez isso aí, essa mecânica eterna aí. Bom, então o magnetismo na Terra é responsável pela vida que nós temos aqui, né, doutor? Ele é responsável pela vida exatamente porque nos traz uma proteção, né? Sem essa proteção a gente estaria extremamente exposto, né? Como o senhor disse no início, né? De partículas nocivas para a gente, né? Os raios, totalmente... além das partículas, raio ultravioleta que vem Partículas do céu. é porque existe uma coisa interessante, né? Que você disse que de raios ultravioletas e partículas, né? A gente entende isso como uma onda eletromagnética, né? A onda ela tem uma dualidade na sua definição, né? Em alguns momentos ela se comporta como partícula e em alguns momentos ela se comporta como energia. Ondas, né? Que energia. Então, por exemplo, um raio cósmico, né? Raios cósmicos, eles ultrapassam a gente como se fosse um tiro e passa e vai embora, né? Então a Pode gente deixar matar células produzindo câncer lá na saudáveis, frente. né? Inclusive matando células saudáveis, né? Então realmente é bastante nocivo. Então não se pode bobear a questão. Agora, tem uma razão de ser. Essas ondas, esses raios, etc., do Sol, que estão matando uma pessoa aqui, pode estar levando vida para outro lugar. E vida de outra natureza. Pode estar sendo importante para consolidar alguma outra coisa que dependa daquela frequência, diríamos assim. Então, é um negócio muito, muito, muito grandioso. Mas que esse manto, campo magnético, nos protege aqui na vida como nós temos. Mas, de qualquer maneira, é melhor você não ficar no sol de bobeira. Exposto. Né? Não fique exposto, se proteja, etc. Como se diz aquele creme, qual o nome que se dá? Protetor solar, Protetor né? solar. Um bom protetor solar. No meu caso, um bom chapéu. No meu caso, no Ronaldo, um bom chapéu também solar. ajuda bastante. Não. Essa é uma visão que nós tivemos nesse programa aqui, muito interessante.
e dizemos que há um Deus no céu que fez isso tudo, regulou isso tudo, para sustentar na terra um povo na esperança de que todo esse povo seja feliz um dia com ele nos céus, né? Pelas regras que ele mesmo estabeleceu. Como ele gerou essas regras todas e todas as outras regras que dominam e comandam esse universo, ele também gerou regras morais especiais para nós e espera que nós as obedeçamos, as sigamos. Muito obrigado por esse programa, obrigado, Nilson, obrigado, Ronaldo, por essa participação toda aqui, essa alegria. Obrigado por tudo. Próxima semana temos outro programa aqui, se Deus quiser. Voltem!